Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre os enganadores, porque no mundo em que vivemos hoje, existem muitas pessoas com esse objetivo de enganar as pessoas, principalmente os crentes, e são muitos mesmo. E esses enganadores, eles usam palavras erradas. Eles usam o quê? Mentiras, sofismas e raciocínios falazes. Tudo com o objetivo de enganar as pessoas. Então, tem pessoas que se especializam nisso. Eles estão se aperfeiçoando nessa questão do engano. Porque existe alguém por trás de tudo isso. Eles não agem por vontade própria, mas eles são estimulados por alguém. E esse alguém, é claro, que é o próprio diabo, o mesmo que enganou a Eva com a sua astúcia. Os enganadores de hoje estão enganando a muitos com a sua astúcia também. Estão induzindo pessoas ao erro. Isso eles fazem mesmo. Então, é preciso tomar cuidado, porque quanto mais se aproximamos do fim dos tempos, mais vão surgir enganadores para enganar. Isso é algo que você tem que se cautelar disso, você tem que se prevenir, se resguardar. Você tem que se encher de um conhecimento que vai impedir que esses enganadores possam te enganar, te ludibriar, possam fazer você seguir a eles. Porque o objetivo é esse, é que eles querem arrastar muitos discípulos atrás deles através dos enganos que eles fazem. Então, foi isso que aconteceu, por exemplo, com Himeneu e Fileto. Dois homens que começaram a dizer que a ressurreição já tinha se realizado e perverteram a fé de muitos. Então, esse é um exemplo claro de engano que acontece mesmo. E esse tipo de engano tem que ser combatido. Por quem? Por você e por mim. Para que assim possamos nos livrar a nós mesmos desses enganos e ajudar outras pessoas a saírem desse engano. Porque muitas pessoas hoje já foram envolvidas e enredadas pelos enganos de muitos. De muitos pastores, bispos e apóstolos. Enfim. Essa é a verdade. Falsos profetas existem muitos por aí, enganando, se apresentando como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, essa é a época que isso está acontecendo com muito mais frequência. E muitos enganadores usam até mesmo textos das Escrituras para enganar as pessoas. Claro que eles usam de forma deturpada. Eles pervertem o que está escrito, eles mudam o sentido, eles conseguem manipular um texto para induzir a pessoa ao erro. E a pessoa muitas vezes acredita nisso aí. E aí ela se deixa levar por esse engano. Então, essa questão do engano é perigoso demais, é gravíssimo. E muitas pessoas estão se arruinando nisso aí. Porque estão seguindo cegos. E quando um cego guia outro cego, porque quem acredita nesses enganos também é cego também. Então ele é guiado por outros cegos. E assim, como o próprio Senhor Jesus disse, ambos cairão no barranco. Mas ainda dá tempo de se livrar da queda nesse barranco. Como? Despertando, abrindo os olhos, acordando para essa realidade. Que infelizmente hoje está acontecendo com muita frequência em todos os países do mundo. Então, eu vou ler aqui um texto em que fala sobre essa questão. E esse texto está aqui na primeira epístola de João. Então, eu vou ler aqui, está no capítulo 3, está escrito assim, ó. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Então, ele fala
com uma maneira de falar carinhosa, se referindo aos seus irmãos em Cristo. Ele fala dessa forma: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. As pessoas para quem essa epístola foi lida, eles ouviram essa palavra. E ao ouvir essa palavra, com certeza, eles começaram a não dar ocasião ou lugar algum para aqueles que estavam querendo os enganar naquela época. Hoje tem que acontecer a mesma coisa. Hoje, os filhinhos de hoje, que são os crentes, como você e eu, nós não podemos deixar que ninguém nos engane em tempo algum. Mas para que isso aconteça, é necessário ter as Escrituras em nosso coração, em nossa mente, em nosso corpo, alma e espírito. Então, os ensinamentos que existem aqui, as sãs palavras do Senhor Jesus, a sua sã doutrina, o Evangelho, a graça, tudo isso tem que estar em nossas vidas. Para que assim, por meio dessas coisas, possamos suportar e não cair no engano facilmente. Porque muitas pessoas são enganadas facilmente hoje em dia. Porque os homens enganadores, eles têm essa astúcia, eles conseguem manipular as palavras. Ele tem uma retórica preparada para envolver as pessoas no engano que eles estão falando. Muitas pessoas são seduzidas por isso. Eles fascinam as pessoas com muitas palavras enganosas. Porque o coração deles é enganoso. E eles procuram enganar outras pessoas também. Então ele diz aqui, ó: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Hoje, no século XXI, você não pode se deixar enganar por ninguém em tempo algum. Aquele que pratica a justiça é justo. Então, aquele que pratica a justiça é justo. Ele faz coisas justas que Deus aprova, que Deus concorda. Ele não se envolve em injustiça em tempo algum. Principalmente a injustiça do engano. Ele não se deixa levar por isso. Pelo contrário, ele foge dessas coisas. Ele quer repelir essas coisas em sua vida. Ele não quer se envolver com engano. Pelo contrário, ele quer falar a verdade para que outras pessoas saiam do engano. Ele quer conscientizar as pessoas disso. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Assim como o Senhor Jesus é justo, tanto você como eu devemos ser justos também, em todo o nosso procedimento, para que assim, quando falarmos sobre a palavra da verdade do Evangelho, possamos tirar muitas pessoas do engano. Muitas mesmo. Hoje, por aí nas denominações, existem muitas pessoas enganadas. Infelizmente, essa é a dura e patética realidade. Então, aquele que é justo tem que praticar a justiça, de ter essa vontade de tirar as pessoas do engano, através das palavras certas, para que essas pessoas possam acertar e não se deixarem enganar por ninguém em tempo algum. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então, o engano, a arte de enganar, é algo que procede do diabo. Aquele que pratica o pecado, se referindo aí à questão de querer enganar alguém, passar a perna em alguém, fazer um 7-1 em alguém, ser o estelionatário, né, para enganar as pessoas, eles criam esquemas fraudulentos usando as escrituras para enganar as pessoas. Então, esse pratica o pecado. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Ele não procede de Deus, ele procede do diabo. Porque, como eu já disse, o diabo foi enganador desde o princípio da criação. Começou lá no Éden enganando a Eva e ao longo da história tem enganado muitas pessoas. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Desde o princípio ele vive pecando, enganando, seduzindo pessoas. Ele é o sedutor de todo mundo, como está escrito,
no livro de Apocalipse. Ele é a antiga serpente. Nele existe muita malícia, muita sagacidade para enganar. E muitas pessoas que são do diabo, digamos assim, elas têm essa mesma malícia, essa mesma sagacidade para enganar, para induzir as pessoas ao erro. O objetivo deles é esse. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, o Senhor Jesus veio como verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, para destruir as obras do diabo, as obras do engano, as obras que levam as pessoas para o erro. Ele veio destruir isso aí. Ele está destruindo até hoje, vai destruir até o fim. Porque dia após dia surgem enganadores no mundo, movidos pela eficácia de Satanás para enganar as pessoas. Então, sempre que isso acontecer, o próprio Senhor Jesus vai destruir essas obras. Através de quem? De você e de mim. De qualquer pessoa que queira ajudar as pessoas que estão no engano. Como? Falando as palavras da verdade, para que a pessoa que ouvir possa cair em si, possa cair na real que está sendo enganada e fugir daquele que a está enganando, para que ela possa vir para o Senhor Jesus, que não engana ninguém. Pelo contrário, ele veio destruir as obras do engano, as obras do diabo. Ele está fazendo isso até hoje. E vai continuar fazendo sempre, porque ele não vai parar enquanto essas obras do diabo, do engano, continuarem acontecendo. Ele vai continuar destruindo essas obras. E ao destruir essas obras, ele traz esclarecimento, ele traz verdade. Ele traz sensatez para as pessoas, para que a própria pessoa, pela própria sensatez, ela possa se purificar desses enganos em que ela caiu, em que ela acreditou, em que ela praticou às vezes. Até defendeu muito o engano, porque quando o engano acontece, a pessoa fica totalmente envolvida e enredada por ele, ao ponto de até defender, a ponto de se recusar a dar ouvidos à verdade que alguém está falando para ela. Chega a esse ponto também. Então essa questão do engano é algo muito sério que nós devemos agir contra esse tipo de coisa. Como diz aqui? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não vive na prática do engano que está acontecendo aí. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive nessa prática. Pelo contrário, ele é contra essa prática. Ele tem consciência disso, de que ele não vive nessa prática. Ele é contra. E ele faz de tudo para ajudar as pessoas a saírem do engano. Porque o engano é algo perverso, é algo que está levando muitas pessoas para a ruína e perdição, e muitas delas não sabem disso. Não se deram conta, não perceberam ainda o erro em que caíram. Porque elas, infelizmente, elas confiam nas palavras daqueles que falam mentiras, sofismas e raciocínios falazes para as enganar. Elas confiam nessas pessoas, elas acreditam nelas. Infelizmente, essa é a realidade. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Então, a semente que permanece na vida da pessoa, ela produz um bom resultado, um bom fruto. E uma das coisas que esse bom resultado faz a pessoa praticar é se compadecer daqueles que estão no engano, na dúvida, para arrebatar essas pessoas do fogo, como diz lá na Epístola de Judas. Porque muitas pessoas estão enganadas e estão indo para o fogo. Mas é preciso que alguém possa se compadecer dessas pessoas que estão na dúvida e arrebatá-las desse fogo. Através do quê? Através da palavra da verdade do Evangelho.
segundo é a verdade em Jesus, as pessoas podem se libertar desse engano, que muitas vezes escraviza a pessoa. Então isso é algo gravíssimo. Nós não podemos ver isso e ficarmos de braços cruzados, fazer vistas grossas. Não podemos ficar passivos diante dessa situação, vendo alguém ser enganado e não fazemos nada. É hora de fazermos alguma coisa. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, essa pessoa não pode viver pecando, não pode viver enganando pessoas. Não, em tempo algum isso pode acontecer. Ela não vive pecando, porque é nascido de Deus. Quem nasce de Deus não vive na prática do pecado, do engano, da mentira, de qualquer outra coisa que possa contribuir para enganar alguém. Ele não vive nessa prática. Então eu espero que você entenda isso. Eu tenho que entender isso, todos têm que entender. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. 2 pontos. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Então, se alguém hoje está praticando uma injustiça, que é a arte de enganar, essa pessoa não procede de Deus. Ela procede do diabo. Ela é filha dele. Ela é filha do pai da mentira, do pai do engano. Então essa pessoa não tem nada a ver com Deus. Ela pode até usar um terno e gravata, pode dizer que é pastor, bispo ou apóstolo, mas na realidade, que às vezes ela nem percebe por causa de sua cegueira, ela é filha do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. 2 pontos. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, aquele que não pratica justiça e não ama seu irmão, ele não procede de Deus. Uma das coisas que mostra claramente que a pessoa não ama seu irmão é aquilo que ela faz contra ele. O que ela faz contra ele? O engano. Tem muitas pessoas aí que se dizem irmão um do outro, mas engana a seu irmão. Isso já demonstra que ele não ama seu irmão. É um amor de falsidade, é hipocrisia pura. Ele diz que ama, mas é tudo da boca para fora. Ele diz que ama para, por meio dessa palavra, ter a oportunidade e a ocasião de enganar a pessoa. Então, ele está falando de algo muito sério aqui, sobre o engano. Todo esse texto aqui gira em torno dessa questão, para que os filhinhos não se deixem enganar por ninguém em tempo algum. Então, hoje, no século XXI, nós temos essa palavra a nosso favor. Ela nos esclarece, ela nos edifica, ela nos fortalece contra qualquer pessoa que queira nos enganar. Porque existem muitas por aí. Então, agora, eu espero que essa palavra já seja suficiente. E somada às outras, porque existem muitos outros textos também que falam sobre essa questão de engano, de pessoas que querem enganar. Existem muitos. Leia todos que você vai ver. Existem muitas pessoas que tentaram enganar pessoas. Então, isso é errado. E nós não podemos praticar o que é errado. Pelo contrário, devemos combater o que é errado. Combater todo esse engano com responsabilidade e eficiência, usando as escrituras, usando a verdade, porque só dessa forma iremos conseguir viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Então, eu espero que essa palavra possa edificar muitas pessoas. Porque eu sei que hoje existem muitas pessoas no engano. É hora de fugir, escapar e sair fora disso aí. Dá tempo disso acontecer ainda hoje. Então eu espero que essa palavra sirva para esse objetivo. Porque é uma palavra séria e não é brincadeira, é verdade. E é uma verdade que tem que nos levar para o que é certo e aprovado
para aquilo que o Senhor Jesus concorda. Então vamos viver assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.